Primeiros momentos de Felipe na busca por ajudar o Vasco e movimentos da janela de transferência do Cruz Maltino com chances reais de volta de outra cria. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco tem buscado passar por um novo momento, dessa vez de transição em seu futebol. Com a contratação mais recente de Felipe como novo diretor técnico, o time tem se preparado na busca por já ter algumas mudanças de cara com a presença do novo profissional, trabalhando diariamente com o técnico Álvaro Pacheco e com os jogadores na busca por garantir que o time esteja de uma melhor condição dentro de campo e principalmente que consiga apresentar resultados positivos de uma maneira muito mais rápida e imediata no Cruz Maltino. O profissional que tem muita experiência em relação ao campo e bola, pois foi um grande jogador na história do Vasco, também já trabalhou de maneira mais recente em alguns times do futebol brasileiro e tem também uma visão clara na busca por construir um Vasco diferente, agora nesse momento de muita pressão. É dessa forma que ele inicia esse trabalho no Vasco na busca por garantir que o time esteja em uma melhor forma em campo. Um dos principais desafios que Felipe deverá enfrentar é justamente a recuperação de jogadores do elenco. O Vasco tem um plantel com muitos atletas que estão passando por uma fase difícil em relação a seus desempenhos dentro de campo, e Felipe buscará trabalhar diariamente com alguns atletas em específico para ajudá-los a melhorar principalmente a sua confiança e que possam voltar a contribuir de uma forma mais efetiva dentro do Vasco, pois sim, há alguns jogadores que há essa necessidade de um reaproveitamento na busca por conseguir fazer esses atletas render dentro de campo e ter um Vasco com peças que possam ter de forma maximizadas os seus rendimentos dentro de campo para que possam ser melhor aproveitados pelo técnico português Álvaro Pacheco nesses primeiros momentos dele como treinador do Vasco. Você, torcedor Cruz Maltino, acredita no trabalho de Felipe no Vasco nesse momento? Comente aqui abaixo a sua opinião referente também a esse profissional em um cargo novo no Vasco. Fora dos gramados, o Vasco também tem se movimentado de forma interna para que no mercado da bola possa anunciar novos reforços até pelo menos o dia 10 de julho. Com Pedrinho à frente do futebol do Vasco, o time tem monitorado o mercado e deseja apresentar jogadores de uma qualidade um pouco melhor já brevemente, para que assim esses jogadores possam integrar de forma imediata o elenco do Vasco na busca por iniciar o trabalho junto ao técnico Álvaro Pacheco e assim possam fazer um trabalho de recuperação no Vasco. Pedrinho, que assumiu recentemente o comando do futebol do Vasco, tem trabalhado de uma forma mais intensa para melhorar o time. Ele sabe que para o Vasco voltar a ser competitivo é necessário ter jogadores que tenham uma qualidade um pouco maior, e é exatamente isso que ele buscará fazer nessa janela de transferências de metade da temporada no futebol brasileiro. O Vasco precisa de reforços em algumas posições, isso é nítido. A defesa, por exemplo, tem sido um ponto bem fraco na equipe nesses primeiros meses da temporada no futebol nacional. A equipe tem permitido que os adversários possam explorar bem os espaços no Vasco e assim, como consequência, o Vasco tem sofrido muitos gols. Com a chegada de novos jogadores para essa posição de defesa, o time pode assim buscar melhorar a sua solidez defensiva e se tornar de uma forma mais visível, bem melhor em relação ao que o Vasco tem apresentado atualmente, com uma defesa muito vazada e um meio de campo principalmente muito espaçado.
o que tem permitido que esse espaço fique muito claro de ser visto quando o Vasco está dentro de campo, jogando contra as equipes do futebol brasileiro nesse momento do Brasileirão. E juntamente com o Coutinho, que tem possibilidades de regressar ao Vasco, quem também tem boas chances de retornar ao Vasco é o volante Souza. De acordo com o que se foi divulgado mais recentemente, o jogador tem negociado e discutido a sua rescisão de contrato com o Başakşehir da Turquia. Isso significa que o jogador assim pode ter um caminho bem mais livre para retornar ao Vasco, onde já jogou anteriormente. O jogador muito experiente fez as suas últimas temporadas basicamente no futebol europeu. Já jogou por vários times, tanto no exterior e também no futebol brasileiro. Também conhecido por sua capacidade de estar presente no meio de campo, algo que atualmente no Vasco se encontra ausente. E claro, é buscado no mercado um jogador que possa ter características de presença nesse meio de campo e que tenha um poder de marcação um pouco mais elevado. Souza tem atualmente 35 anos de idade, atua no Başakşehir na temporada atual no futebol turco e esteve durante os últimos anos entre o futebol da Arábia Saudita, o próprio futebol turco e também o futebol chinês. Formado nas categorias de base do Vasco, o Souza é mais um que pode estar, assim como o Felipe Coutinho, retornando ao Cruz-Maltino. O jogador deixou o Vasco ainda em meados de 2010, quando teve a sua primeira oportunidade de jogar no futebol da Europa, quando se transferiu para o Porto de Portugal na transferência em meados de 2010, quando teve a sua primeira passagem em relação a uma equipe no futebol da Europa. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.